meninos e meninas. Eu sou a Thaisa. Eu sou a Thalita. E eu sou o Renan. E a nossa EBF 2020 já começou. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Um momento especial e muito divertido para este sábado. Acompanhe esse vídeo e louve a Deus conosco aí da sua casa. Boa tarde, a paz do Senhor. Faremos agora a oração inicial da EBF. Senhor Deus Pai, Senhor, obrigado por essa EBF que teremos, Deus. Que ela seja uma EBF abençoada, Deus. Que traga muito aprendizado, tanto para as crianças quanto para mim. Que, Senhor, possamos aprender muito sobre Ti e cada vez mais fazer a Tua vontade, Deus. Abençoe os professores que vão estar dando a EBF. Abençoe os coordenadores da igreja, que eles vão arrumar juntamente com os professores as coisas, Deus. Abençoe, Senhor, a nós, Deus, que possamos ter uma bela EBF, Senhor. E te agradecemos, porque sem o Senhor nada disso seria possível, porque o Senhor é o centro, Deus. Então, peço-te que temos um bom dia e uma boa EBF, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Crianças, hoje nós começamos a nossa EBF. Ela vai ser um pouco diferente, vai ser online, tá bom? Porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia, não é verdade? Estamos de quarentena. A nossa EBF tem como tema distanciamento social e comunhão celestial. Nós temos que estar afastados das pessoas por causa da pandemia, mas não precisamos estar afastados de Deus. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Shua Subarashi, Shua Subarashi, Shua Subarashi, Watashi no Shu. Que tal cantar em espanhol? Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bom, aleluia, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Bom pra mim, é tão bom pra mim. Olá, galerinha! Hoje na EBF 2020 teremos uma história surpreendente, cheia de aventuras e emoções. Acomode-se e vamos juntos ver como o isolamento social e a comunhão celestial estão presentes na história de Paulo. Na história de hoje, faremos muitas viagens, passando pelo leste da Europa e oeste da Ásia. Após Jesus ter morrido na cruz para o perdão dos nossos pecados, ele ressuscitou e depois de um tempo voltou ao céu. Muitos creram nele, porém muitos outros começaram a perseguir aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus. Esses perseguidores eram homens maus, que odiavam a todos que criam em Jesus.
Um dos piores perseguidores se chamava Saulo, até que o Senhor Jesus apareceu a ele, e desde aquele dia, Saulo passou a ser um seguidor de Jesus e recebeu um novo nome, Paulo. Nossa, que transformação! Logo, começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus, e todo o povo ficou admirado com tamanha transformação. É verdade, o Espírito Santo colocou no coração de Paulo o desejo de ser um missionário e viajar por toda a região para contar a mensagem da cruz. Em Atos, capítulo 9, versículo 15, está escrito assim: Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. A primeira viagem missionária de Paulo foi acompanhada de Barnabé, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Esta viagem durou 2 anos e começou na cidade de Antioquia, o lugar onde os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Na ilha de Chipre, em uma cidade chamada Pafos, Paulo e Barnabé enfrentaram Elimas, o mágico, que se opôs à pregação do Evangelho. Pela autoridade do nome de Jesus, Paulo olhou para Elimas e disse que ele ficaria cego por um determinado tempo. Uau! Isso realmente ocorreu. Este acontecimento fez com que o governador daquela região cresce em Jesus. Paulo e Barnabé seguiram com a viagem anunciando as boas novas a respeito do Senhor Jesus, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Em Listra e Derbe, fundaram igrejas. O milagre que ocorreu em Listra foi a cura de um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento. Por fim, retornaram para Antioquia. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram aos gentios a porta da fé. A segunda viagem missionária de Paulo foi acompanhada de Silas. Durou 3 anos e também começou na famosa cidade de Antioquia. Esta viagem tinha 2 objetivos: anunciar a palavra de Deus em outras cidades e visitar as igrejas fundadas na viagem anterior. Na cidade de Listra, Paulo conheceu a Timóteo. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. A partir deste encontro, Timóteo acompanhou Paulo e Silas na viagem de pregar o evangelho por toda a região. Na cidade de Filipos, Paulo e Silas foram presos por falar as boas novas a respeito do Senhor Jesus e da ressurreição. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro ficou admirado pelo poder de Deus e perguntou a Paulo e a Silas o que deveria fazer para ser salvo. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Atos 16:31. Ele creu nesta palavra e se alegrou muito. Então, Paulo e Silas continuaram a viagem, anunciando o evangelho a toda criatura, e Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Em sua terceira viagem missionária, Paulo foi sozinho desta vez, para fortalecer todos os discípulos da Igreja de Cristo. Ela durou 4 anos e, como as outras viagens, começou em Antioquia. Em debates públicos nos palácios, nas ruas, nas casas e nas praças, Paulo pregava o reino de Deus e provava pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Cristo. Assim disse Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 20 e 21. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente
e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Os habitantes da cidade de Troade ficaram admirados com o poder de Deus sobre a vida de Paulo, ao verem o milagre de um jovem morto voltar à vida. Realmente o nosso Deus é o Todo-Poderoso! Na cidade de Mileto, Paulo deu instruções aos presbíteros da igreja, pedindo que cuidassem uns dos outros. Por fim, Paulo se despediu dos seus irmãos em Cristo, afirmando que nunca mais os veriam. Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Atos 21, 13. Chegando em Jerusalém e passado alguns dias, Paulo foi preso e então levado a Roma para ser julgado. A viagem de Paulo a Roma como prisioneiro durou 2 anos e foi cheia de aventuras. Esta viagem começou em Jerusalém, quando Paulo foi preso no templo pela multidão de forma muito violenta. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele e disse: Coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Mesmo em uma viagem como prisioneiro, Paulo continuava anunciando o reino de Deus. Por exemplo, na cidade de Cesareia, ele pregou a mensagem da cruz para os governadores e servos do palácio. Foi uma viagem muito difícil. Era inverno e ventava bastante. Estes ventos contrários deixou a viagem ainda mais lenta. Quando chegaram à ilha de Creta, Paulo advertiu aos guardas: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Os guardas não quiseram ouvir as palavras de Paulo e decidiram continuar a viagem. Após um tempo de viagem, uma tempestade atingiu o navio, que foi arrastado sem poder resistir ao vento. Com a ajuda do Espírito Santo, Paulo confortou as 275 pessoas que estavam no navio, atemorizadas com a terrível tempestade. Durante 14 dias e 14 noites, a assustadora tempestade não parou, até que o navio encalhou e foi despedaçado. Todos os tripulantes foram lançados ao mar e obrigados a nadarem até terra firme. Os outros que não sabiam nadar se seguraram em tábuas ou em pedaços do navio. Com certeza foi uma situação bem desesperadora, pois a tempestade ainda não havia acabado. Porém, todos chegaram salvos em terra, como Deus havia prometido a Paulo. Uma vez em terra, eles descobriram que estavam na ilha de Malta. Paulo anunciou aos habitantes da ilha as boas novas a respeito do Senhor Jesus e da ressurreição. Deus curou muitas pessoas por meio de Paulo. Depois de 3 meses, eles seguiram a viagem até a cidade de Roma, na Itália. Em Roma, Paulo recebeu permissão para alugar uma casa sob a vigilância de um soldado romano. E em 3 dias, Paulo já pregava o reino de Deus em sua casa alugada, sem impedimento algum, ensinando a todos que o procuravam. Paulo ficou preso em sua casa. Ele não tinha permissão para sair. Isso te lembra alguma coisa nos dias de hoje? Sim, o distanciamento social devido à pandemia. Exatamente. Assim como Paulo, nós também ficamos em casa, sem permissão para sair. Que coisa! A Bíblia foi escrita há tanto tempo e mesmo assim se encaixa nos dias de hoje. Sim, a palavra do Senhor dura para sempre. Durante o seu período preso dentro de casa e por todas as suas viagens, Paulo não reclamou e muito menos desprezou a Deus. Pelo contrário, ele se alegrava em todas as situações, porque sabia que Deus estava sempre com ele. Durante o isolamento em sua casa, Paulo escreveu 7 cartas para confortar os seus irmãos em Cristo. Ele escreveu a carta para os Efésios, para os Colossenses, para os Filipenses, 2 cartas para Timóteo, uma carta para Tito e outra para Filemão. Você pode ler estas
e outras cartas que Paulo escreveu durante as suas viagens missionárias, que estão no Novo Testamento da Bíblia. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11, 12 e 13, Paulo escreveu: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidades e eu sei o que ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente e tudo em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, voltamos a ser amigos de Deus e alcançamos a comunhão celestial. Estar com Deus é saber viver alegre e em paz, seja qual for a situação, pois Deus nos dá força para seguir em frente. Ele fortaleceu Paulo durante as suas viagens, ao enfrentar opressores, ao ser preso e ao passar por uma tempestade. Deus não livrou Paulo das dificuldades, mas deu forças a ele para passar por todas elas. Assim ocorre comigo e com você. Podemos passar por diferentes necessidades e até mesmo enfrentar uma pandemia, mas tudo podemos em Deus que nos fortalece. Amém? Amém! Faça como Paulo, que mesmo durante o seu distanciamento social, continuou a falar do amor de Deus e a buscar a comunhão celestial. Ligue para os seus amigos e amigas. Mande mensagens de conforto. E compartilhe o que aprendeu hoje na EBF. Tudo posso naquele que me fortalece. Busque a Deus junto com sua família dentro de casa. E não se esqueça, mesmo com o distanciamento social, podemos viver a comunhão celestial. Uau! Que história sensacional! É verdade. Fiquei muito emocionado com essas mensagens bíblicas, Joquebede. Eu também me sinto fortalecida a enfrentar os problemas e desafios que surgirem, Timóteo. Amém. A comunhão celestial traz confiança e paz em Deus, Joquebede. Quero decorar o versículo para nunca mais esquecer. Vamos dizer juntos? Vamos. 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Aleluia! E vocês, crianças, gostaram da nossa EBF online? Responde aqui nos comentários do vídeo. Isso! E compartilhe com seus amigos também. Tchau, Joquebede. Até mais, Timóteo. Até. Acabou a gravação? Fim? Sério mesmo que já acabou? Parece que sim, mas estava tão bom. Eu estava aprendendo bastante da leitura bíblica. Que pena que acabou. Eu vou mandar também para os meus amiguinhos e especialmente para o Jonas. E eu vou compartilhar bastante também com as minhas amigas Rutinha e Raab. É verdade. Eu fiquei um pouco nervoso devido às câmeras, mas agora estou mais tranquilo. Poderia até fazer outro. A gravação está ótima. Eu imagino, ser um youtuber como nós não deve ser fácil.